Olá, comunidade falante da língua portuguesa. Esse é um novo programa do Summer Viva e eu estou aqui com Renan Lee. Muito obrigada, Renan, por estar aqui conosco. O Renan trabalha no Departamento de Comunicações da MAPS. A MAPS, você já conhece, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, e o Renan veio aqui para conversar com a gente sobre o programa da MAPS, mas antes de mais nada, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Renan, me fala de onde você veio no Brasil. Oi, Adriana. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no Summer Viva. Eu que já morei em Somerville também, eu tenho uma conexão forte com a cidade. Eu venho de Maceió, no Brasil. Eu sou nascido em São Paulo, criado em Maceió, alagoano de coração, também apaixonado por São Paulo. Trabalhei, fiz faculdade de jornalismo, faculdade de Direito e de Jornalismo em Maceió, depois mudei para São Paulo para trabalhar como jornalista. Recebi um convite para trabalhar na Globo em Nova York, passei um ano lá. E depois de um ano, o contrato me levaria de volta para o Brasil, mas eu quis ficar aqui, insistir em ficar aqui nos Estados Unidos mais um pouco e terminei arrumando esse trabalho na MAPS e estou até hoje, há 6 anos, trabalhando na MAPS, no Departamento de Comunicação. Então você chegou aqui nos Estados Unidos há quantos anos atrás? 7 anos, janeiro de 2008. Então, não dá nem para sentir assim que já. Então você veio primeiro para Nova York e você trabalhava num programa da Globo, não é isso? Fiz o Planeta Brasil, temporada de 2008 da Globo, foi uma experiência fantástica e foi um desafio para mim também, porque eu não conhecia nada da vida de imigrante e fui fazer um programa sobre a vida de imigrantes. Então, cada episódio, cada pessoa que eu entrevistava me ensinava um pouquinho dessa vida de imigrante e depois desses 6 anos que eu passei depois do Planeta Brasil, eu fui sentir na pele tudo que as pessoas tinham me contado. Todas as experiências que as pessoas passaram, eu comecei a viver isso também. Eu acho até que se por algum acaso voltasse a fazer um programa no formato do Planeta Brasil, a minha perspectiva seria completamente diferente daquela época, né? Mas sem sombra de dúvidas, foi divisor de águas na minha vida, na minha carreira, ter feito o Planeta. Fui cobrir as Olimpíadas de 2008 em Pequim, foi fantástico, não dá para esquecer. Então você que está nos assistindo agora, provavelmente você já viu o rosto do Renan na Globo, né, Renan? Faz tempo. Mais ou menos de você, nem faz tanto tempo assim. Então, Renan, como foi essa sua aproximação com a MAPS? Eu tinha um amigo, Marconi Almeida, que ele fazia parte do conselho diretor da MAPS, a diretoria da MAPS, e ele me falou dessa vaga. Eu estava saindo da Globo e eu estava querendo alguma coisa que me prendesse aqui nos Estados Unidos, lógico, eu queria uma oportunidade de trabalho, e ele me falou dessa possibilidade. E eu achei fantástico, porque com o Planeta, eu estava, com o trabalho de jornalista em geral, eu dava voz às pessoas, aos problemas que elas enfrentavam para tentar encontrar uma solução. E na MAPS, isso eu faço com as minhas próprias mãos. Eu estendo a minha mão para as pessoas, a comunidade e ajudo a oferecer esse serviço. Então foi uma coisa muito interessante. Eu passei, lógico, pelo processo de entrevista, fiquei muito feliz quando me chamaram e tanto que eu estou lá há 6 anos já. Há 6 anos. Renan, a gente sabe que a MAPS é uma aliança entre outras 2 organizações. Conta um pouquinho dessa história da MAPS para nós. A MAPS, com o formato que ele tem hoje, ela surgiu em 1993. Que foi a união de 2 outras organizações, ambas fundadas em 1970. Então, a gente costuma dizer que a MAPS existe desde 1970. Isso. Essas 2 organizações eram a COPA, a Cambridge Organization of Portuguese American, e a SPAL, a Somerville Portuguese American League. As 2 voltadas para a comunidade portuguesa inicialmente, e essas 2 organizações elas começaram a perceber que elas estavam atendendo ao mesmo público, só que uma oferecendo serviços sociais, outra oferecendo serviços de saúde, e a comunidade em si estava mudando, que não eram mais só os portugueses, chegaram os cabo-verdianos, depois chegaram os brasileiros, então elas começaram a perceber que unindo as forças, elas conseguiriam fazer mais pelas pessoas e, em vez de ficar brigando por verbas públicas para financiar esses serviços, entrariam em conjunto com um pedido dessas verbas para oferecer esse tipo de serviço. Foi assim que nasceu a MAPS, foi assim que a MAPS se fortaleceu e está há 45 anos aí oferecendo serviços sociais e de saúde para a comunidade. Isso é muito bacana a gente saber, Renan, porque às vezes as pessoas acham que a MAPS surgiu ontem, né? Porque sempre falam a Copa. Então, a MAPS é a união da Copa com a SPAL. E tem muita, principalmente nós temos o Centro da Terceira Idade lá
lá no escritório de Cambridge, tem muitos dos nossos clientes que ainda chegam, lembram daquela época e dizem, eu vim aqui na Copa e tal. Isso. Eles acham que ainda se chama Copa. Eu quero dizer que muitas pessoas, especialmente, né, os que têm esse histórico, eles ainda chamam Copa. Eu vim da Copa, né, mas é interessante saber que a MEPS, então, é a união, né, dessas duas organizações fortes, e hoje a MEPS oferece uma série de serviços, não é, Renan? Que serviços seriam esses? Nós temos uma ampla variedade de serviços para a comunidade, não só de língua portuguesa, mas para todos os moradores de Massachusetts. É claro, o nosso foco principal são os falantes de língua portuguesa, mas nós temos muitos americanos que chegam procurando serviços, nós temos árabes, muçulmanos e todo mundo de todos os lugares que chegam lá procurando serviços e nós oferecemos esses serviços para eles. Esses serviços incluem um dos maiores programas que a gente tem lá, o programa de prevenção e combate a HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso vai desde educação sobre formas de contágio e como as pessoas podem se manter seguras e evitar o contágio, ao teste que é feito gratuitamente e de forma confidencial, e depois desse teste, se infelizmente o resultado sai positivo, existe todo o serviço de apoio para esse cliente da MEPS, para que ele seja encaminhado para atendimento médico, para os serviços sociais a que ele possa ter direito. Então, é um serviço completo nesse sentido. Outro serviço que é muito importante na MEPS, de apoio a vítimas e sobreviventes de violência doméstica, que infelizmente é uma realidade na nossa sociedade em geral, não só a sociedade de língua portuguesa, mas a sociedade em que a gente vive em geral. Mas a MEPS é a única organização nos Estados Unidos especializada em serviço, a oferecer esse tipo de atendimento em português. Então, nós trabalhamos com as pessoas que estão enfrentando esse problema ou estão fugindo dessa situação, de maneira que elas encontrem uma forma de se manterem seguras, longe do perigo, longe de ameaça. E trabalhamos também com as pessoas que cometem esse tipo de abuso. Nós temos um programa para trabalhar com os próprios agressores, para que eles entendam que isso não é um relacionamento saudável, que a postura que eles vinham tomando não é a melhor, e eles não têm a posse sobre outras pessoas. Que uma coisa importante também, se você me permitir destacar, que eu mesmo, antes de trabalhar na MEPS, eu não tinha essa noção de que violência doméstica ou a violência contra outra pessoa não é só a violência física, a violência moral, a violência de controle sobre tudo que circula a vida da pessoa, você querer separar o seu companheiro, a sua companheira da família, dos amigos deles e não ter, controlar o acesso ao telefone, tudo isso é um tipo de violência, não precisa ser uma agressão física. A gente tem falado bastante sobre isso, Renan, em outros programas, inclusive o Departamento de Polícia de Somerville tem uma pessoa que faz um trabalho bem próximo, né, tanto das vítimas, como você falou, quanto do agressor, e a gente tem trabalhado com a MEPS em conjunto, o Departamento de Polícia, que ajuda as vítimas, né, de crimes ou de violência doméstica, a Fânia tem trabalhado bem pertinho, nós estivemos juntas até na semana passada. Então, eu queria te dizer que é sempre bom saber que a MEPS desenvolve esse trabalho com tanta seriedade e que nós podemos fazer essa parceria, porque muitas vezes o residente chega, né, até nós não prestamos esse serviço, né, enquanto cidade, mas encaminhamos para a MEPS, porque, como você falou, o fato dessa pessoa ser atendida em português faz a diferença, né? Muitas vezes eles não sabem... Não, desculpa. Não, muitas vezes é difícil falar de sentimentos, né, em outra língua, mesmo quando você domina essa língua, né? Então, não é, porque eu não sei, eu não domino, não. Mesmo quando você domina, as pessoas preferem ser atendidas, né, em português. E tem toda a herança cultural que faz parte disso também, porque a gente entende de onde está vindo, dessa sociedade machista que, infelizmente, ainda persiste, especialmente no nosso país. E essa parceria com a cidade de Somerville é fundamental para a gente, porque tem muita gente que não sabe ainda onde procurar ajuda, e ainda mais numa situação de desespero que termina te cegando, você não consegue ver quem é que está te estendendo a mão. É muito importante a gente mandar essa mensagem, que as pessoas podem procurar. A MEPS oferece essa segurança para os nossos clientes. Primeiro, que todo o serviço é confidencial, ninguém vai ficar sabendo que você está passando por esse tipo de situação. Se for necessário, nós encaminhamos para um abrigo onde você não vai ter mais acesso
A pessoa que está te agredindo não vai ter mais acesso a você, não vai saber onde você se encontra. Então, é muito importante que as pessoas saibam onde encontrar esse tipo de ajuda. E o fato da MEPS ser a única organização que oferece esse serviço em português, faz com que nós tenhamos clientes do Texas, tinha gente do Texas ligando para o nosso escritório, gente no Canadá, em New Brunswick, ligando para a gente para saber como conseguir esse tipo de serviço e o que fazer para ficar numa situação de segurança. Então, é muito importante a gente ressaltar esse programa da MEPS. É verdade. Eu sou testemunha, assim, de como a Fânia tem tratado esses casos com muito carinho, e eu falo da Fânia porque ela é a pessoa que está trabalhando no office mais próximo, né? Eu sei que outros profissionais da MEPS têm esse mesmo empenho, mas, inclusive, a gente teve uma reunião na semana passada em que foi colocado que, muitas vezes, quando você está passando por isso, você procura ajuda de amigos, de amigas familiares, e muitas vezes essas pessoas falam, deixa para lá, isso é uma bobagem, isso vai passar. E é importante você saber que existe uma organização como a MEPS, porque a gente sabe que não, você não deve deixar para lá, você deve realmente buscar ajuda. E como você falou, às vezes são questões sutis, não são violências físicas, mas você tem alguém exercendo poder, né, sobre você, às vezes sobre seus filhos também. Então, e a gente às vezes fala sempre na mulher, mas às vezes o homem também, sem né, dúvida, é que está sendo a vítima, né, dessa agressão. Então, é importante saber que a MEPS vai tratar com cuidado, né? Nós também estamos aqui, né, como cidade, porque a gente pode fazer essa ponte. Na verdade, é esse meu trabalho, eu sou ponte, né, entre os residentes e, né, uma série de organizações, mas nessa área de violência doméstica, eu diria que a MEPS realmente tem sido, assim, o nosso recurso mais próximo e mais eficiente. E é um prazer muito grande, e como eu falei anteriormente, é muito importante para a gente firmar essa parceria. E é importante também que você ressaltou que muitos homens também são vítimas e às vezes eles têm ainda mais dificuldade em procurar ajuda porque se sentem diminuídos, talvez, por se encontrar nessa situação. E eles têm que saber que isso aí não afeta a masculinidade deles, eles estarem enfrentando isso. Muitas pessoas enfrentam isso. Existem homens que sofrem agressão de mulheres, existem muitos casos de violência doméstica em relações entre pessoas do mesmo sexo. Isso tudo tem que ser destacado e a MEPS oferece ajuda a todas essas pessoas. E, inclusive, o exemplo que você deu de pessoas que vão conversar com os amigos, eles dizem, olha, não se preocupa, vai conversar com o pastor na igreja e diz, olha, você precisa, você se casou, você tem que se submeter à autoridade do seu marido. Procura ajuda da MEPS do mesmo jeito. Mesmo que outras pessoas te digam que não, se você está se sentindo violentada ou violentado, ou se você está se sentindo ofendida, agredida de alguma maneira, que, de novo, não precisa ser fisicamente, procura a MEPS, vamos conversar e, de repente, até uma mudança de atitude sua em relação a isso vai fazer com que seu companheiro ou companheira possa mudar de atitude também. Mas é importante ter um apoio, ter uma pessoa especializada nessa área para te dar alguma orientação e dizer exatamente o que você precisa fazer. Tá, Renan, eu vou fazer essa pergunta, embora eu já saiba a resposta, mas é uma pergunta reincidente. É preciso ter documentos americanos para receber algum benefício da MEPS? De jeito nenhum. A MEPS não pergunta em momento algum qual é o status imigratório da pessoa. Obviamente, tem programas que a gente só vai oferecer para quem se qualifica e a qualificação seja uma permanência nos Estados Unidos. Um dos programas que a gente tem, obviamente, é o programa de cidadania. Você não vai dar entrada no seu pedido de cidadania se você não tiver o green card. E alguns benefícios sociais exigem que a pessoa tenha determinada situação aqui no país. Mas os serviços gerais, por exemplo, o serviço de violência doméstica, uma das violências que é imposta a essas pessoas que sofrem isso é a ameaça de ser entregue à imigração. Se você não fizer o que eu quero, se você não aceitar os meus abusos, eu te entrego para a imigração e você vai ser deportado ou deportada. Isso aí é uma forma de violência e você tem direito a procurar ajuda. E inúmeros outros serviços que a MEPS oferece, serviço de HIV, por exemplo, como a gente já destacou, serviço que a gente tem para ajudar famílias que enfrentam problemas com crianças, se a criança está sendo negligenciada ou está sofrendo algum tipo de abuso, o Departamento de Famílias do Estado de Massachusetts pede a ajuda da MEPS, encaminha esses casos para a MEPS, para que a MEPS interfira de alguma maneira e ajude essas famílias a reencontrar essa estabilidade. Você não precisa ser cidadão dos Estados Unidos ou ter um green card para que seja oferecido esse tipo de serviço. Ajuda para
aquecimento no inverno, a gente consegue oferecer uma ponte para oferecer ajuda do governo para quem precisa de ajuda no pagamento dessas contas no inverno. Então, é uma variedade de serviços que você não precisa, ninguém vai te questionar se você é residente permanente, se você não é, se você tem um papel aqui ou não. E no caso também, Renan, porque eu já tive o privilégio de trabalhar na MEPS também, então conheço bastante dessa dinâmica. E eu sinto saudade de você lá com a gente. Confesso que eu também sinto, Renan. Mas a gente continua, né, trabalhando de alguma maneira juntos. Na verdade, se você tiver algum problema, e você, mesmo que a MEPS não ofereça o serviço, mas ela pode encaminhar você para alguma organização que ofereça, não é isso? Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui nessa área do país há 4 anos atrás. E eu também estava assim, um pouco perdida, onde é que eu, né, poderia conseguir esse ou outro recurso. E eu me lembro que quando eu cheguei na MEPS, eu me senti em casa, né? Primeiro, você quer ser atendido na sua língua, você quer ser atendido com um sorriso, né? Acho que faz a diferença. E, como eu falei, às vezes eles não oferecem aquele serviço que você está buscando, mas eles podem dizer, olha, procura essa organização, ou que tal se você, né, for por aqui ou por ali. Então, eu acho que se você está precisando, está chegando aqui agora ou não, já está aqui há um tempão, mas você não sabe se pode ou não ser beneficiado por algum programa, vá até a MEPS, porque você vai ser recebido sempre, né, como eu já falei, com um sorriso e ninguém vai ficar sem respostas, não é isso? Justamente. Por exemplo, nós não temos advogados trabalhando na MEPS, Sim. mas nós temos uma lista de advogados que falam português, que podem atender essas pessoas. E existem outras organizações com quem a gente tem parceria, o Centro do Imigrante Brasileiro, eles trabalham diretamente com advogados. Se há algum caso que a gente acredita que o Centro do Imigrante possa ajudar, nós encaminhamos para o Centro do Imigrante. O Grupo Mulher Brasileira também oferece serviços fantásticos para a comunidade de língua portuguesa, não só para brasileiros também. Se é algum caso que a gente acredita que o Grupo Mulher Brasileira possa ajudar melhor do que nós na MEPS podemos fazer, nós encaminhamos para essas pessoas. E também tem vários tipos de ajuda que a gente oferece que não está na nossa lista de programas, mas as pessoas nos procuram por orientação. Tipo, uma coisa simples, semana passada alguém ligou procurando um local onde tivesse aula de natação para criança. Não é um serviço que a gente oferece, mas, poxa, a gente está ali para ajudar as pessoas, vamos ver o que é que a gente pode fazer alguns contatos e tal. Então é esse tipo de coisa. A MEPS, na verdade, é uma casa para a comunidade de língua portuguesa. Não é só um lugar onde a gente vai prestar serviços que você possa procurar somente quando você precise desse tipo de serviço. Sim. Mas é um lugar que está de portas abertas para todo mundo que fala português e para toda a comunidade, todos os moradores de Massachusetts em geral. Renan, vocês também têm um programa de ajuda, digamos, a pessoas que estão passando problemas de depressão, adolescentes e crianças em que ele é atendido na sua própria casa, é isso? É um programa de in-home therapy, é terapia familiar em domicílio. Sim. Então, se as pessoas estão, de novo, com a criança, com o adolescente, com um menor de idade em casa que está talvez com problema de comportamento por parte desse menor, talvez problema de relacionamento por parte do menor com os pais, talvez problemas que o menor esteja enfrentando por conta do comportamento ou da falta de proximidade com os pais, a MEPS manda os seus especialistas, que são pessoas incríveis, para a casa dessas famílias, para que eles possam trabalhar em conjunto, encontrar uma forma em que eles redescubram o equilíbrio, redescubram um convívio familiar saudável. E, novamente, todo esse trabalho é feito de maneira confidencial e extremamente segura. E ninguém paga nada por isso. E os resultados são incríveis. Tanta gente que já passou por uma situação extremamente delicada e hoje tem uma vida saudável e segura em família. Funcional, né? Renan, então, se alguém acha que está passando por um tipo de problema ou não está se sentindo bem dentro do seu grupo familiar, pode ligar para a MEPS? Pode ligar para a MEPS. Esse tipo de serviço especificamente, eles geralmente são encaminhados pelo DCF, o Departamento da Infância e de Famílias do governo de Massachusetts. Sim. Mas a MEPS oferece esse tipo de ajuda também, no mínimo uma orientação, se não tiver sido encaminhado pelo DCF, mas pode ligar. O número, inclusive, do nosso escritório central em Cambridge é 617-864-7600, 617-864-7600. E nós temos outros
5 escritórios, além do escritório de Cambridge, um deles, inclusive, em Somerville. E é nesse escritório de Somerville onde fica concentrado o pessoal desse programa. Mas pode ligar para o escritório de Cambridge, 617-864-7600, e pegar os contatos do escritório de Somerville, Dorchester, Lowell, Brighton e Framingham. Nesse caso, vocês também têm uma página na internet, não é isso? Temos o nosso site www.maps-inc.org e temos o nosso Facebook também. Lá no nosso website você encontra o link para o Facebook da Maps também. Então, se alguém, né, eu acho que a maioria dos nossos residentes aqui usam o Facebook, a gente também tem uma página em português da cidade, sempre informando, né, sobre o evento, sobre moradias acessíveis, empregos. Então, quem quiser pode escrever só Maps e você vai encontrar a página não é? No Facebook, que tem sempre... É melhor colocar o nome todo, porque existem algumas páginas como Maps, uma até do Google Maps, e as pessoas às vezes procuram, a gente não encontram. Se colocar lá um facebook.org/Maps, tudo maiúsculo, MAPS.org, chega na nossa página. Tá. Ou então Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers e você vai chegar na página da Maps, não é Justamente. isso aqui? Então eu vejo que vocês estão sempre atualizando e falando dos programas, não é isso? Então, falando do prêmio que nós oferecemos ao prefeito de Somerville. Exatamente. Eu quero falar que foi maravilhosa a festa, né, de gala do Maps. Obrigado. O prefeito ficou muito honrado, né, com o prêmio. Eu acho que foi um merecido prêmio, né? Sem sombra de dúvidas. Tem feito um trabalho muito assim bonito, ele é muito sensível às causas imigrantes, por ser ele mesmo filho de imigrantes italianos, não é isso? Mas a festa foi belíssima, né? Eu acho que a Maps, assim, como sempre, eu acho que a gala da Maps é a festa do ano, mas bacana saber que também, né? Eu acho que a Maps conseguiu reunir fundos para continuar oferecendo esses serviços. Que, Renan, eu sempre também coloco aqui, como eu vivi em outros estados, onde eu não tinha o privilégio de contar com nenhum tipo de serviço desse tipo, inclusive por serem gratuitos, é bom saber que a gente tem esse acesso aqui e às vezes a gente não valoriza. Quem mora nesse estado, né, muitas vezes não valoriza. Inclusive a Maps também ajuda com programas de saúde, não é isso? Sem dúvida. E muita gente pergunta, eu posso posso aplicar para um programa de saúde do governo? Não só pode como deve, não é? A gente sabe que se você não tiver vinculado a um plano de saúde, na época das taxas você paga uma multa, então não é só um direito, é também um dever. Então, por que não checar se você está, digamos assim, se você é elegível para um programa de saúde? Então, também a Maps oferece, não é? Oferece isso, oferece esse serviço gratuitamente. Quem tiver interesse, quem precisar de informações sobre como dar entrada no seu pedido para um seguro de saúde, pode procurar a Maps, que esse serviço, novamente, é mais um serviço gratuito que nós oferecemos. E muitas vezes a pessoa pode até ir no site, fazer todo aquele processo para encontrar com o plano de saúde e não conseguir entender aquelas informações. Pode procurar a Maps, que a gente vai ajudar a navegar todo esse sistema e encontrar o plano de saúde que é o mais adequado para você. A mesma coisa, o programa de cidadania. Nós oferecemos esse serviço, preenchimento daquele formulário enorme, o N400, com várias questões que muitas vezes as pessoas não sabem como responder. Nós temos aulas de preparação para quem vai dar entrada no pedido da cidadania. A Adriana conhece muito bem. Conheço bem, esse era o programa, né, que eu trabalhava e eu fico muito feliz de saber que tantos cidadãos hoje, né, já conseguiram, né, digamos, cidadãos brasileiros que hoje também são cidadãos americanos, graças às ajudas da Maps. Então, muitas pessoas procuram, né, a princípio um advogado e eu acho interessante, a gente já conversou com outros advogados aqui, mas caso você não tenha nenhuma pendência criminal, você muitas vezes nem precisa, né, você pode até a Maps, pessoas que são capacitadas para ajudar a preencher o formulário e encaminhar todo o processo, porque a Maps envia o formulário, né, checa se você, né, recebeu alguma carta, está sempre aberto para ver em que ponto do processo você está. E eu me lembro que eu sempre me emocionava e até hoje, Renan, algumas pessoas que fizeram processo na Maps, quando eu estava lá, receberam já agora a cidadania e mandam fotos, né, no dia que estão jurando a bandeira. Então, ainda me emociona, porque eu sei que é muito importante para essas pessoas agora se sentirem realmente parte desse país, não é? Sem dúvida. E é como eu estava falando, quando eu fazia o Planeta, eu achava assim, eu já me emocionava também em poder dar voz para as pessoas, para elas poderem falar dos seus problemas, de suas conquistas.
E na Maps eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar as pessoas a realizar. Eu estou colocando a minha mão na massa, literalmente, para fazer a minha parte e ajudar essas pessoas. Então eu sei bem o que você está falando, essa sensação de que, poxa, eu fiz a minha parte, é muito gratificante. É verdade. Assim, o que eu acho que faz a diferença na Maps é que o trabalho das pessoas que estão ali, algumas há tanto tempo como a Maria, não é? Mais de 20 anos, né? Realmente faz parte, né, da história da Maps desde o princípio. Outras que chegaram ainda, né, um dia desses, mas que já entenderam essa mentalidade da Maps, é que você é recebido e essas pessoas torcem por você do começo até o fim do processo. Seja no processo de violência doméstica, seja de cidadania, de saúde. Eu sinto que as pessoas acompanham e vibram junto com você. Então, eu posso te dizer assim como testemunha e falar dos meus, que eu considero ainda colegas de trabalho, que eu sinto esse empenho. E, Renan, a gente tem o office, como você falou, aqui em Somerville, que é na Union Square, né? No coração da Union Square. 92 Union Square. E eu queria só lembrar aqueles que estão nos ouvindo agora que a Maps, que está ali, como eu já falei, nesse lugar tão especial, vai agora ficar bem perto da linha verde que está chegando, né, para nós daqui a 2 anos. Então, veja, para você que já conta com a Maps aqui na nossa cidade de Somerville, saber que você vai poder ter, né, esse transporte público tão, né, próximo dessa organização e pode dar acesso a outras pessoas, não é? Para que cheguem até a Maps. E nós, Renan, estamos trabalhando com todas as pessoas envolvidas, ou que trabalham na Union Square, ou moram, ou prestam algum serviço, para que elas possam dizer para nós o que você espera do futuro da Union Square. Então, eu estou fazendo esse convite para você, Renan, e para todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que ou moram nessa área, ou que visitam essa área, quem sempre vai ao Pão de Açúcar, a Ótica, as lojas que são brasileiras que estão ali pertinho. Como você imagina o futuro da Union Square? O que você espera? O que a gente tem ouvido até então é que as pessoas esperam que a Union Square continue sendo um local, esse mosaico de culturas, né? Que a gente preserve, né, um espaço onde a gente tem pessoas do mundo inteiro que estão prestando serviços nessa área. Isso é o que a gente tem ouvido. Não tem nada decidido ainda. Você que está nos ouvindo agora e você, Renan, eu estou convidando para que vocês possam falar um pouquinho sobre isso. Como você vê a Union Square, né, no futuro? E eu vou te perguntar agora, o que você espera dessa área? Olha, eu sempre gostei muito daquela região. Como eu falei, eu morei em Somerville, ali perto também. Morei por trás da Washington Street. Então, eu ia muito à Union Square. Eu sempre fiquei fascinado pela vibração daquela região, aquela feirinha que de vez em quando rola por ali. Aos sábados, né? Isso. E eu acho que com a linha verde lá, isso aí só vai crescer e vai se desenvolver ainda mais e vai se tornar uma região ainda mais vibrante. As pessoas que já conhecem a Union Square vão começar a frequentar com muito mais intensidade, com muito mais frequência e vão trazer os seus amigos que vêm de longe também, que talvez deixassem de vir porque não querem dirigir ou porque não tem uma outra forma de chegar por lá tão facilmente quanto uma linha do metrô. Então, essa vibração, essa energia que a Union Square já tem, só vai crescer ainda mais. E para a Maps, isso aí vai ser fundamental, vai ficar muito mais fácil para as pessoas procurarem os nossos serviços, tanto no nosso escritório em Somerville, que vai ser ali, que é do outro lado da rua, é só atravessar ali a esquina de onde vai ser a linha, quanto no escritório de Cambridge, que está ali pertinho também. As pessoas podem chegar na linha verde ali na Union Square e a pé até o escritório de Cambridge. Então vai ser muito conveniente, vai ser fantástico para a Maps e para os nossos clientes. Vai dar mais acesso, né? Renan, infelizmente a gente está terminando nosso tempo, passou rápido, né? Mas eu queria que você aproveitasse esses 30 segundos para você dar uma mensagem para os nossos imigrantes brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, falantes da nossa língua. O que você teria para dizer para eles hoje? Eu queria dizer que nós todos somos uma família e que nós estamos aqui para nos tornarmos cada vez mais uma comunidade mais forte, mais unida, um contando com o outro o tempo todo. Eu não acredito muito nessa coisa de rixa entre culturas. Eu acho que isso aí, na verdade, é só mais um elemento interessante, é mais um tempero que a gente coloca nas nossas relações, mas que, na verdade, a nossa receita é a mesma, a nossa raiz é a mesma e nós temos que continuar fortes, juntos e unidos, seguindo em frente.
Compartilhando sabores, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Renan? Muito obrigada por estar aqui conosco e pelo trabalho que você faz na MEPS junto com essa equipe tão maravilhosa. Eu que te agradeço. Obrigada.